E aí, galera, tudo bem? Mais um Dedcast no ar aqui. Hoje, um Dedcast pra lá de especial. Cara, esse aqui tem história, hein? Pastor Ivanildo de Oliveira, meu irmão. Prazer te receber aqui, mas prazer mesmo, assim, do fundo do coração. É uma alegria Prazer é imensa. meu. Prazer é meu, Derian. Prazer é meu estar aqui com você. Prazer é meu saber que Deus tenha abençoado tanto a tua vida e a gente poder se encontrar depois de tanto tempo, né? Não é? Tem o Tantos quê? anos. Quantos anos? Tem uns quase 40 anos, não tem? É, quase porque eu cheguei aqui no final de 84, Hum, né? E aí em 85, a gente começou sim, a lembro. trabalhar com a Organização Embaixadores do Rei, que você fez parte, Sim, né? Então, de 85 para cá, eu tenho que fazer a continha aí, né? eu tinha 16, ia fazer 16 anos. Eu tenho 53. Então tá chegando 3 anos faltando pra 40 já. É por aí. Misericórdia, há muito tempo, hein? É isso aí. Como o tempo passa rápido, né, Passa pastor? rápido, passa rápido. Como é que. Eu lembro quando te conheci, tu era um meninão, né? Canela Sim, seca, bem sim, sim, novinho. sim. Eu costumo falar o seguinte, quando eu era menino, quando eu me virava assim, eu sumia, entendeu? Tão magro que eu era. Pra tu ver como é que é as coisas, né, rapaz? Como é que foi Deus é bom. muito bom, generoso, Sim, bondoso. sim. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida que Deus me deu, né? Mas toda vez eu falo assim que os embaixadores do rei foi um divisor de água na minha vida. Sim, Um divisor de água, assim, eu não tenho medo de falar isso, entendeu? Porque eu não tinha uma educação muito boa em casa, né? Nunca tive o apoio assim dos meus pais. E com 16 anos a pessoa tá meio que sem saber o que fazer da vida, né? sim, sim. Claro que eu tinha já alguns pensamentos assim, ó. Eu queria me dar bem, eu queria crescer, né? Mas não tinha ninguém que me orientasse, né? Nunca tive, assim. Uma tia minha que me orientava, mas muito distante, né? Hum, E você entrou na minha vida assim num momento muito crucial. Por quê? Porque eu tava num momento meio confuso da vida, né? hum, Um moleque com 16 anos não sabe muito bem o que quer da vida, né? é verdade. Então, a embaixada, os embaixadores, né, foi um divisor de água na minha vida assim muito grande e eu sou eternamente grato por isso, né? Porque Amém. eu sei que Deus colocou Hum, os embaixadores na minha vida, foi Deus, porque eu estava na hora certa, no momento certo e as pessoas certas me encontraram, entendeu? sim, Então, sim. eu só gratidão mesmo. É, pois é, eu também nunca imaginei que eu viria aqui para o Acre, né? Eu tinha tido uma experiência que eu me converti com 15 anos de idade, né? Uhum. Então, nesse período de 15 anos até os 18 anos, mais ou menos, eu trabalhei em Macapá, Sim, né, e a organização que eu trabalhei desde quando me converti foi a Organização Embaixadores do Rei. Né? legal. Eu me identifiquei muito com a Organização Embaixadores do Rei. E aí, então, na verdade, que eu fui criado sem pai, então eu pensei assim, não, eu vou tentar ser um pouco pai desses meninos para ver que experiência é essa, né? Olha que legal. E aí, então, eu comecei a trabalhar com os meninos lá, depois eu fui para Belém, trabalhei com os meninos em Belém, trabalhei em Castanhal, também no Pará, né? E aí, quando eu voltei de Castanhal, foi que eu recebi o convite do Sila. Não sei se Sim, o pastor Sila, me lembro você muito bem. lembra do Eu Sila, me né? converti lá na igreja na Pois época é, dele. aí eu recebi o convite do Sila. Eu estava em Macapá, o Sila me ligou dizendo que estava aqui no Acre. É vivo o pastor Sila ainda? Ele Ah, tá lá legal. no, ele tá agora, parece que em Castanhal, Ah, Castanhal. legal. Voltou para Castanhal. Cara sério, né? E eu não era pastor, né, mas eu era vocacionado, porque Sim, a minha conversão e a minha chamada ao ministério aconteceu simultâneo, né? sim. Aí ele me chamou, ele me conhecia a nossa amizade nasceu em Castanhal, quando ele era pastor lá em Castanhal e eu estudava no colégio agrícola lá em Castanhal. E aí então ele sabia do trabalho que a gente tinha feito com embaixadores do rei lá, ele queria fazer a mesma coisa aqui no Acre, né? Aqui, o branco. Aí ele me falou que ele estava na igreja da Vila Ivonete e queria saber se eu poderia trabalhar com ele aqui. E aí eu nem imaginava, nunca vir para o Acre, nunca, Tão distante, né? nunca pensei nisso, né? Mas aí Deus direcionou a gente para cá, a gente chegou aqui no final de 84, né, para trabalhar com a Recém Embaixador do Rei. Para quem não sabe, Aldir, só vou falar um pouquinho Sim, do que é os embaixadores. Né? claro, pode falar. Os embaixadores é uma organização que nasceu nos Estados Unidos, uma organização que nasceu com um grupo de garotos de 12 a 14 anos. Esses garotos, eles se reuniu numa igreja batista, ele se reuniu para Eu orar, tenho aqui que né? foi em 1883. 83 foi, exatamente.
1883, numa igreja lá nos Estados Unidos. Ele se reuniu para orar esses garotos pela obra missionária. Sim. E eles não só oravam, mas eles também ajudavam no sustento de uma missionária que estava na China, estudando numa escola na China, né? Missões mesmo, né? A organização é uma organização missionária, Sim. né? E aí, isso dentro da Igreja Batista, né? E aí eles começaram, e depois as mulheres da igreja se reuniram e resolveram criar uma organização para meninos, né? Porque a organização primeiro que se preocupou em estruturar foram as mulheres. Como é que é o nome da Organização das Mulheres? Mulher Cristã. Aqui no Brasil é Mulher Cristã em Ação, mas é a União Feminina Missionária. Ah, tá. A União Feminina Missionária dos Estados Unidos. Aí eles começaram a dar apoio para esse menino, criou a organização, 1883, né? Essa organização foi criada lá nos Estados Unidos, e aí no estado do Kentucky. Sim, né? Kentucky. Foi. Ele começou lá, e aí pronto, aí foi se espalhando no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil, a organização começou em 25 de agosto de 1948. Sabia que eu conheci o William Alvin Hamilton? Foi meu? Eu conheci no Rio de Janeiro. Aquela viagem que vocês fizeram lá pro Sítio Sossego, né? Foi eu, Zacarias, a Talpa, Sim. Marizan e Zé Carlos. Eu conheci eles. Caramba, e a casa missionária dele ainda tá lá no Sítio Sossego, legal. né? Eu levei uma equipe daqui também, recente. Que lugar pra lá. maravilhoso, hein? É muito legal. Foi inesquecível pra mim. Todo embaixador tem que ir lá, né? Foi inesquecível. Foi 87. Aliás, a Organização Embaixador do Rei é a única organização batista que tem um sítio, um acampamento só da organização. Não, é a única. fantástico. É muito legal. Eu me lembro como fosse hoje, a gente de madrugada limpando a piscina, a piscina grande assim, ó. Aquela coisa, mas tinha uns 200 meninos. Assim. Sim. E aí a gente limpando a piscina, aquela coisa. Foi assim, uma experiência incrível. O Alvin Hatton, inclusive, o nome da nossa embaixada é Alvin Hatton. Sim, claro. Embaixada Alvin Hatton. Ele foi pioneiro no Brasil, ele veio dos Estados Unidos, especificamente para organizar aqui Embaixadores do Rei. Né? E quando foi dia 25 de agosto de 48, lá na Igreja da Tijuca, no Rio de Janeiro, então foi organizada a primeira embaixada no Brasil. Legal. Então, o dia 25 de agosto, para nós, embaixadores, é o dia do embaixador do rei no Brasil. Né? Dia do embaixador do rei. Sim. Então, a gente comemora, de norte a sul, a gente comemora o aniversário da organização. Segundo Coríntios 5:20, né? De sorte que somos embaixadores do Pai de Cristo. Isso. Aí, a organização, ela é exatamente isso, você está falando, né? O objetivo dela é trabalhar com garotas de 9 agora é 17 anos. Aumentou. 9 a 17. E aceito também de 8 anos, né? Sim. Eu lembro quando o Fernando entrou na nossa embaixada e tinha 8 anos. Foi, lembro. Era um mascotinho, né? Que ele queria jogar bola, ninguém deixava ele jogar. Pois é. Então, aí a organização trabalha no sistema de discipulado. Um discipulado através de postos, né? Para entrar na organização, você tem que decorar alguns requisitos mínimos. O candidato, né? O compromisso. O candidato ele tem que decorar 5 requisitos, né? Que é o compromisso, o hino, a divisa, o tema e o significado do embaixador do rei. Rapaz, eu preciso confessar. E cantar o hino também, né? Aquilo ali foi um desafio pra mim. Ó. Eu passei uma semana lendo, mas lendo. Eu não fazia outra coisa, a não ser isso. Porque quando eu comecei com vocês aí, eu reuni, nós tínhamos, eu acho que era uns 7 meninos só, né? Sim. Era você, o João Paulo, Fernando, o menino, o Henrique e o Sandro. O Henrique, o Sandro, o George e o Marcos. Era esse grupo, né? Era esse grupo que a gente começou e daqui a pouco a gente estava aí com 80 meninos, né? Foi muito legal, né? Muito legal. Mas eu voltando aqui um pouquinho, essa organização, ela começa, então, o garoto começa com 9 anos, ele memoriza os requisitos, ele entra, ele pode usar a carteira dos embaixadores, a camisa dos embaixadores, aí ele vai começar um processo de crescimento através dos postos, né? Sim. Aí ele faz o posto, agora mudou, né? Na minha época era 6, né? Eram 6 postos. Começava no posto de candidato. Deixa eu ver se eu tô lembrando aqui. É candidato, arauto, escudeiro, cavaleiro. Aí vinha os postos superiores. Que é a parte de cima. Que era, na época, eu não lembro, eu não tô lembrando, acho que era cavaleiro era o posto último. Não, cavaleiro do posto básico, era o último. Aí depois vinha embaixador plenipotenciário. Isso. Né? E conselheiro. E conselheiro, né? Mas hoje não tem mais agora são só 4, né? Sim, simplificou. Agora o garoto entra, aí ele faz o posto de arauto, depois o posto de escudeiro. Começa com escudeiro, na verdade, faz arauto e depois master e sênior.
né? Legal. São quatro postos. A Organização Embaixadores do Rei é uma organização assim que a gente tem que tirar o chapéu para Porque, veja bem, é uma organização que ela trabalha a formação moral do garoto, Sim. a formação, ajuda na formação física, moral, emocional e principalmente espiritual. Dá uma base bíblica e missionária para o menino que leva a sério mesmo, estuda. Muitos pastores saíram dessa Exatamente, organização, né? muitos no Brasil inteiro, missionários que estão espalhados no sim. mundo inteiro, foram embaixadores do rei. É fantástico mesmo, assim. Você que tem uma igreja batista, você precisa ter uma embaixada, né? Com certeza, toda igreja batista tem que ter essa organização. Na nossa igreja nós temos uma organização para meninos de 4 a 8, antes da embaixada, que é chamado de Amigos de Missões. Um esquentazinho, né? É o esquenta, é Amigo de Missões. Mas essa organização Amigo de Missões na igreja é para meninos e meninas. Ah, tá. Aí quando completa 8 anos, aí os meninos vão para os embaixadores e as meninas vão para as mensageiras do rei. Isso, a mensageira do rei, eu estava tentando lembrar o nome. Então a formação missionária desse menino começa aos 4 anos, aí quando chega lá na juventude, né, para começar o trabalho como jovem, o cara já está com uma visão já com certeza. Espiritual, missionária. Já está bem preparado, né? Preparado. Porque o embaixador do rei é uma organização que incentiva a leitura da Bíblia, né? Sim. Eu mesmo li a Bíblia assim, ferozmente. A organização ela trabalha com 5 ideais. Sim. Né? Que é a oração. O embaixador tem que orar mesmo, a gente tem que orar. Estudar a Bíblia. Lembra que a gente fazia as vigílias de oração? Que vocês dormiam todo dia na vigília? Lembro. Como é que esquece, pastor? Eu marcava vigília de oração, os caras levavam as cobertas pra lá. Não, aí tinha o Carlos. Lembra do Carlos, que era primo do Henrique, do Sandro, né? Iogurte, café e carinho. Eu nunca esqueci disso, cara. Ele levava iogurte, levava as coisas. Quando vocês aguentavam até meia-noite. Depois era só todo mundo pegando a coberta e dormindo. Igual o discípulo de Jesus lá. O dominó da oração. Não é? Mas a oração é um ideal. Aí depois veio o estudo bíblico. Sim. E aí na organização a gente fazia, lembra daquelas que a gente fazia aqueles estudos de livros? Fazia gincana bíblica, né? Meu Deus, eu amava aquilo ali, eu amava. A gincana bíblica teve uma época, a nossa embaixada, o Vinreto, ela ia participar ia em várias igrejas e ganhava de todos, né? Ganhava de todos, nós era campeão, assim, né? Eu me lembro muito bem, assim, assim, quem era bom mesmo, assim, de gincana? George, Henrique, o Sandro era muito bom, o Marco nem tanto, né? O Marco era meio... Mas o Henrique, o George e o Sandro eram... O Nonato também, às vezes, né? E eu arriscava também, eu dava minhas cacetadas. Nas outras embaixadas, era o Ricardo. O Ricardo. O Jean, lembra o Jean? O Jean era fera, meu irmão. O Jean era o nosso... Cabra era bom, meu. Tinha outros que eram muito bons. Pois é. Então oração, estudo bíblico. Aí nós temos também o serviço real. Sim. Lembra do serviço real? Né? O serviço real é o serviço que o embaixador do rei ele faz em casa, ajudando os pais, né? Ele faz na igreja, ajudando no trabalho da igreja, na comunidade. Sim. É a ação social do embaixador, né? Sim. Aí vocês faziam isso muito bem, né? Sim. Aí tinha... Fazia muito evangelismo, né? Essa é a parte de missões, é um outro ideal. Então oração, estudo bíblico, serviço real, missões, que a gente fazia, nós apoiávamos as congregações, né? A gente fazia... Lembra uma vez que nós fizemos um desfile ali na Vila Ivonete? Sim, lembro mesmo. 7 de setembro. Eu tenho essas fotos ainda. Sério, rapaz? Eu tenho essas fotos. Fizemos várias faixas, né, com textos bíblicos. Sim. Aí falamos com a direção. Lembra dessa foto aqui, ó? Caramba, tu tem essa foto aí, Eu mesmo. Depois mostra aí ele, Ale. Meu pé. Olha só, eu quero essa foto. Essa foto eu não tenho, não. Essa foto olha só. Pô, que legal, olha lá. Essa foto aí Olha lá, essa daqui, olha lá, cara. Essa foto aqui é histórica. Histórica mesmo, essa foto eu guardo. Histórica porque, ó, ela tem aqui o João Paulo, o Fernando, aí tem aqui o Henrique, olha o Henrique, olha o Nonato. Só o filé da borboleta, né? E você tá bem no meio aqui, no meio. Tá bem no meio aqui, o Lerian e tem o Marcos. Sabe o que eu me lembro do Marcos? O Marcos, toda vez que a gente ia fazer eleição da diretoria, o Marcos fazia campanha, parece político, né? Lembra? Ele já tinha na veia, né? Dizia, se vocês votarem em mim para embaixador-chefe, eu dou pra vocês uma galinha. O cara era político naquela vez. Ele nasceu para ser político, né? O Marcos era muito bom, cara.
Que legal. Depois eu quero essa foto. Essa foto é Vamos muito fazer boa. uma Pois é, foto então nós disso. temos, né, só repetindo, os ideais, né, oração, estudo bíblico, serviço real, missões e tem mordomia, né? Sim, Mordomia, a gente trabalha mordomia de como você deve cuidar do seu corpo, né, como é que Sim. você deve, né, o menino deve Sim. cuidar da sua parte física, né? sim, sim. E também não só mordomia do corpo, mas mordomia dos talentos, mordomia do dinheiro, do tempo, né? De como você deve administrar aquilo que Deus te dá, né? Então, os embaixadores são que a gente trabalha com esses cinco pontos, né? Legal. Então, esses 5 ideais, eles estão presentes dentro dos manuais. Os manuais do Arauto, Escudeiro, Master e Sênior, né? Então, o menino, ele faz... É um curso completo, é um discipulado, como se fosse um discipulado de preparação para a vida, né? Sei. É muito legal. Se o menino legal. leva a sério mesmo, ele não esquece, não. É por Não. isso que a maioria dos embaixadores, os meninos que passam pela embaixada, ou se tornam líderes de igreja, ou pastores, ou missionários. Sim. Todos, a maioria acontece Grandes isso. empresários, né? Também. É inesquecível. Eu acredito que ser embaixador. Eu tive uma experiência muito bacana, acho que tem uns 4 anos ali. Que eu fui lá no acampamento dos embaixadores. Acho que foi antes da pandemia. O Marizão me convidou para ir Foi. lá no Bujari, logo na chácara deles lá, né? Eu vou te convidar. É, eu vou fazer um encontro, o legal. Encontro da Saudade. Olha, Eu tô pensando em legal, fazer esse legal. encontro. Eu vou reunir Pode marcar que eu vou. Vou reunir uma galera aí pra gente ir pra uma Legal. chácara aí, Porra, vai ser contar a vai história, ser comer fantástico. meu churrasco, Show. e tomar banho de piscina e conversar um Com pouco certeza, sobre. vai né? ser muito Vai ser bacana. muito Pode legal. contar comigo, que eu já tô dentro já. Aí eu fui lá, né, cara, ele me chamou pra levar uma palavra, né? Sim, Cara, foi tão emocionante pra mim assim que eu viajei no tempo, pastor. foi, né? Foi muito legal mesmo. E ver várias crianças assim, parar pra te ouvir assim. E aí eu lembrei, sabe de quê? Eu lembrei das pessoas que iam falar pra gente. Sim. Eu me coloquei lá na cadeira, sentado ouvindo. Né? Que legal. Foi uma sensação incrível assim para mim. Foi muito satisfatório para mim. Sim. Porque eu realmente voltei no tempo, entendeu? Aquela época Muito foi uma época muito legal, porque nós tínhamos cerca de 80 meninos, né? Era muita menina. Aí quando a embaixada tem um número grande assim, a gente lembra que nós dividimos grupos, né? no Forte, a gente chamava de Sim, Forte. sim, Criamos sim. o Forte, que era a reunião das embaixadas, Sim. mas dentro da embaixada nós criamos também os grupos, né? Sim. E aí cada grupo, eu tava vendo aqui a figura do leão aí. Leopardo é um grande É. guerreiro. Tinha os grupos, né? A composição minha, hein? Foi eu que compus essa música. A galera caiu em cima de mim, rapaz, brincando. Eu digo, mas, amor, eu passei a noite escrevendo. Foi. Pois é, aí os grupos, e cada grupo tinha uma tarefa, né? Leopardo, aí leão, a gente tinha fazia as tigre, competições entre os grupos, né? Era muito legal. Muito legal. Gincana entre os grupos era muito bacana, né? Era. E vocês também nós fazemos acampamentos. Os acampamentos também tem muita história de acampamento. Meu Deus do né? céu. Aquele acampamento que nós fizemos lá na fazenda da minha sogra, Sim. lá no Bujari, né? Mas fomos dentro da mata, né? Com cabana, né? Foi A gente faz até hoje, a gente faz esses acampamentos legal, ainda. legal. A gente faz. legal. E na época eu lembro que o Zacarias, que era que é pastor agora lá no Sim, Bujari, no né? Bujari. Pastor O Zacarias, ele quase que morre afogado no açude, lembra? Sim. Foi. E tinha um cântico que cantava assim, como é? Que fala afundou-se no mar. Eu esqueci essa música que dizia assim, que o Israel... Não, Faraó, Sim, eu lembro assim. afundou no mar, e a gente falava que não era Faraó, era o Zacarias. Teve o Gilson, até faleceu, né? Faleceu, Gilson. Foi ele que pegou uma. Foi ele que salvou o Zacarias. Foi, né? Foi. Ele que salvou o Zacarias, é verdade. Lembra do João Paulo? O João Paulo foi pegar cacau, acho que foi no. Levou umas ferras de cabra, ficou com um beijo, parecia um. João Paulo tá lá no Taquari agora, ele é o nosso obreiro tipo, lá. É legal. É. Quem é daquela época que tá dirigindo a igreja? Daquela época, quem tá dirigindo a igreja, que eu saiba mesmo, é o João Paulo. O João Paulo? É. Ah, legal. Os outros frequentam, mas que eu saiba, assim, que tá dirigindo a igreja é o João Paulo. Legal. É. Ele pegou-me, ele não queria ser pastor, não. Ele dizia que ele queria a distância desse negócio. Hoje tá lá no Taquari, pegou e pensei ele quer sair de lá. Olha que legal, né? Ele faz um trabalho muito legal lá no Taquari. Muito legal, né? Lembra do Quinari que a gente ia pra lá com aquela galera?
Que gente pra caramba, menino que só. Era a Vênia que patrocinava, né? Sim. Minha esposa patrocinava Sim, aquelas sim. idas no Quinari, né? Eu falo sempre pra ela que ela fazia isso com segundas intenções, né? Vê se você vai lembrar. Mas deu certo, deu certo. E deu bem certo, né? Deu bem certo. Você lembra do Fusquinha do Do Falcão. Cara, tu lembra de muita coisa. Eu lembro de tudo. O Dorê tá falando de quando eu comecei a aprender a dirigir, né? Rapaz, Tinha um cara que tinha um Fusquinha na igreja. Deu uma ré, mano. Que ré, hein? E eu fui dar uma segunda e dei a ré e fui batendo. Derrubou o muro, não foi? Derrubei o muro, bati. Graças a Deus não tinha ninguém atrás, cara. Mas eu aprendi, né? Aprendi. Sabe dirigir hoje já? Sei, graças a Deus. Graças a Deus, né? Pastor, vamos tocar um hino aí, né? Uns hinozinhos. Qual foi a música que mais marcou nessa época, assim, que o senhor lembra, assim? Pra mim, eu tenho algumas bem marcantes, assim, né? Né? São várias músicas, mas tem essa música aqui. Uma música... Toca aí. Essa música, são várias, né? Essa Sim. música, o hino oficial dos Sim. Embaixadores do Rei me marca muito. É muito eu gosto, lindo, né? eu gosto muito de cantar. Mas essa música aqui também eu gosto muito. Para o meu Jesus com todo amor, há uma canção em meu coração, música do céu de um embaixador, para o meu amado Rei. Para o meu Jesus com todo amor, há uma canção em meu coração, música do céu de um embaixador, para o meu amado Rei. Glória, aleluia, glória, aleluia, música do céu de um embaixador, para o meu amado Rei. Legal, hein? Essa música eu gosto muito, que é uma canção ao Rei, né? Sim. Ao nosso Rei, né? Nosso Uma Deus. declaração de amor, na verdade. Uma declaração de amor para Ele. Muito forte. Mas tem também aquela música assim. Todo mundo pode ser, pode ter a alegria de viver e certeza de morar no eterno lar. Todo mundo pode ter a alegria de viver e certeza de morar no eterno lar. A certeza para o crente, a alegria eu bem sei, e por isso estou contente, sendo embaixador do Rei, sendo embaixador do Rei. Você lembra aqueles cultos que a gente fazia lá no horto ali? Sim. Debaixo da mangueira ali. Sim, muito legal, né? Tocava o terror, né? Não, a gente ia pra todo canto. Era muito legal. Eu trabalhava, eu lembro que eu Você era trabalhava. bancário, né? Saía do Pois é. banco e corria pra embaixada, Eu né? trabalhava no banco, eu trabalhava no Bradesco na Bradesco, época. lembro. Trabalhava no CPD do Bradesco, né? Aí era o setor de processamento de dados. Eu entrava meia-noite no banco e saía às 6 da manhã, porque Isso. eu entrava, a gente digitava todo o trabalho do banco e ficava esperando a matriz mandar os relatórios pra gente. Cansou de ir pros lugares com sono, né? Pois é, aí quando eu saía às 6 da manhã do banco, ia pro meu apartamento ali no seu Melquides, lembra? Sim, lá atrás, ali no seu Eusébio. 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 Era, tinha apartamento ali, eu Isso. ficava ali, mas quando era. Aí queria dormir, né? Sim. Mas quando era 8 da manhã, esse menino ficava batendo na porta. Batia mesmo. 8 da manhã, meu amigo. Aí eu pegava, ficava com vocês até a noite. Sim, lembro. Né? Cansamos de fazer isso, A né? gente ficava o dia todo junto, ia pra casa de um, almoçava Sim, com um, almoçava sim. com o outro, né? Legal. Aí à noite a gente saía pra comer
pra praça, tomar Sim, sorvete. sim. Era muito legal. Era muito ativo, né? A embaixada. Era né? ativo, era praticamente 7 dias por semana, Era 24 horas. Foi, Os foi, meninos- foi uma conexão muito, Foi. muito A gente forte, né? não que fazia foi- outra coisa, né? Era só Era isso. Era muito igreja, bom. você estudava, Sim. mas fora isso era igreja. E Quando a gente ensaiava para cantar no domingo à noite na igreja, né? Lembra era quantas vezes muito cantamos? legal, muito legal. As peças que a gente fazia. Sim. Assim. Essa foto mesmo, eu acho que foi uma apresentação que a gente fez, né? Foi. Muito forte. E quando a igreja, o templo da Vila Ivonete, na época, ele era pequeno, não é esse Sim. templo agora, né? Era o Com outro certeza. templo. Bem menor. Era bem menor. E aí, quando os meninos todos iam pra lá, lotava a igreja só de Lotava. embaixador do rei, né? Lotado. Lotava mesmo. Só embaixador do rei. Porque lá né? atrás, né? Onde fazia a escolinha, a escola dominical, né? Sim, A escola dominical também foi marcante pra mim, porque eu gostava demais. foi. E o hino oficial, que é um dos requisitos para fazer parte da organização, né? O nome do hino é Firmando Propósito, Firmando propósito. né? E aí, eu vou cantar só a Vê se eu me primeira, lembro, eu não me lembro mais não. só a primeira estrofe. Vai. Tu lembra sim, embaixador do rei. Nós temos um lema, né? Embaixador. Uma vez embaixador, Sempre embaixador. sempre embaixador, né? Tá. Lembra do coro dele? Meu propósito está firme. Vou pegar uma nota menos mais baixa aqui. Sendo embaixador eu quero ser leal a Cristo Rei, conhecer seus mandamentos, pertencer à sua grei. A minha organização, eu desejo ser leal, minha igreja e seu programa honrarei até o final. Meu propósito está firme, sou embaixador do rei, o Senhor em quem confio, dá-me plena paz, eu sei. Sendo embaixador eu quero ter o corpo limpo e são, ter a mente pura eu posso e também o coração. Minha alma será pura para adorar a Deus, pois somente a Ele devo dispensar louvores meus. O meu propósito está firme, sou embaixador do rei, o Senhor em quem confio, dá-me plena paz, eu sei. Sendo embaixador eu quero ser precioso ao meu Jesus, trabalhando na seara, espalhando a sua luz. Cristo a mim é muito precioso, sendo eu embaixador, como conselheiro aceito, guia, rei e salvador. O meu propósito está firme, sou embaixador do rei, o Senhor em quem confio, dá-me plena paz, eu sei. Vê se você vai lembrar dessa aí. Quando você voltou lá do seminário, eu fui te deixar lá na fazenda Sim, de moto, lembra? Lembro. Rapaz, aí na volta choveu, É. meu irmão, aí eu tinha que trabalhar à noite. Eu cheguei aqui em Rio Branco que só tinha só os olhos, o resto era só lama. Aí veio eu e o João Paulo, É. e aí ele acho que ele me veio até metade e voltou, parece. Era cada buraco que a moto não queria sair de dentro do buraco, rapaz. E eu querendo trabalhar de noite, rapaz, mas foi uma agonia, ó. Eu cheguei aqui em Rio Branco, era lama, que não, a moto passou uns 2 dias pra lavar essa moto.
tanta lama. Aquele ramal lá Cruel, era né? difícil, né? Sim. Mas vocês andaram muito naquele ramal, né? Porque É. a gente ia pro acampamento lá, vocês tinham que andar 8 quilômetros, lembra? Era longo. 8 quilômetros com a mochila nas costas. Que lugarzinho legal ali, né? Não existe ali ainda, da família ainda? Existe, mas estão vendendo lá, inclusive. Ah, legal. Mas a gente vai fazer, antes deles venderem, a gente vai fazer mais um acampamento lá, se Deus Olha quiser. que legal. É. Ali era um lugar muito especial, né? Ali é. Muito legal. Lembra uma vez que nós ia cair aqui nessa ponte, aqui numa motinha que meu pai tinha? Lembra dessa história? Lembro. Que eu fui passar naquele a ponte de madeira, né? Aí fui passar no meio, rapaz, começou, aí o pastor ia pra lá e nós quase caímos dentro da ponte. Esse hino que eu cantei agora, nós temos a organização, nós temos três cores, né? Que é o azul, né? O branco e o amarelo. E o amarelo. Sim. E aí o hino firmando propósito, ele foi criado em cima das cores. Legal. Né? Então, a primeira parte que diz assim, né? Sendo embaixador eu quero ser leal a Cristo Rei. É porque a cor azul significa lealdade. Lealdade, né? A segunda parte fala, sendo embaixador eu quero ter o corpo limpo e são. Aí tem a ver com pureza, que é a cor branca. E a terceira estrofe Salmo diz, 51, né? Salmo 51, verso 10, né? Aí a terceira estrofe fala, sendo embaixador eu quero ser precioso ao meu Jesus, tem a ver com preciosidade, é o amarelo, que é o ouro, né? Do ouro. O ouro. Então o hino ele foi criado em cima das cores da organização. Legal. Embaixador do Rei é tudo conectado, é tudo... Tem um porquê, né? E cada parte aqui do escudo tem um significado também. Legal. Você lembra disso ou já esqueceu? Eu já esqueci. Mas você lembra da divisa? Qual é a divisa? Somos embaixadores por parte de... Somos embaixadores... somos embaixadores por Cristo, alguma coisa assim. Da parte de Cristo. Da parte de Cristo, que mais? Não lembro mais não. eu só lembro do versículo que fala. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Porque Deus... Como se Deus por nós rogasse, assim. rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Eu sempre leio esse versículo. 2 Coríntios 5:20. É marcante, né? A gente estudava muito a Bíblia, né? Estudava muito, porque a nossa preocupação é a formação espiritual do garoto. Sim. Então a gente dá uma visão geral da Bíblia para ele, né? Aí ele conhece de Gênesis até Apocalipse. Gostei até do nome da tua produtora aqui, Gênesis. Gênesis. Então, o menino tem essa visão panorâmica de Gênesis e Apocalipse. Uma visão bem ampla, né? Bem ampla, né? Legal. E aí depois ele vai estudando alguns temas também, bem específicos da Bíblia, né? É por isso que os embaixadores do rei, na época, não sei se tu lembra, mas os embaixadores sabiam muito mais textos da Bíblia na igreja do que a própria igreja, né? Meu Jesus. Os outros irmãos. Onde é que está escrito isso? Falar tanto. Onde é que... A gente tinha gincana, né? De esgrima bíblica, né? Esgrima. A galera era boa. E até e os meninos, quando respondem a chamada lá toda reunião tem a chamada, né? Sim. Que é feita por quem? Você lembra quem é que faz a chamada? É o conselheiro. O conselheiro faz, mas tem também o secretário que faz a chamada. O secretário, né? Aí o secretário fazia a chamada e cada menino tinha que responder com versículo. Um versículo, versículo. Entendeu? Se não soubesse, pagava uma prenda lá, né? Você pagou a prenda alguma vez? Eu acho que eu paguei, mas foram poucas vezes. Foram poucas. Não, você era um cara até esforçado. Você era um cara que se dedicou mesmo. O Alderian, ele chegou a ser líder lá na organização, né? Fui até conselheiro. Você foi conselheiro lá, né? Fui. E os meninos te respeitavam, né? Foi. E tu tinha uma moral, né? Lá tinha uma a galera era gente boa. Oi? A galera era gente boa. Rapaz, eu me lembro muito. Eu me lembro às vezes que eu tinha, tipo, livro, Marcos, João, Jonas, eu me atrapava no pé de azeitona. Ali perto da Dona Raimunda, ali atrás, ali. Sim. Que acho que era mãe de uma menina da igreja. Como é que é? Raimundinha, eu acho. Raimundinha. Isso. E ela tá na igreja até hoje. Ah, que legal. Aí eu ia lá pra trás, cara. Aí eu subia ali, comia azeitona e lia a Bíblia. Rapaz, eu lia o dia todinho, meu irmão. Rapaz, eu saía afiado, ó. Que não tinha ninguém perturbando lá em cima, era o meu esconderijo. Né? Que legal. Era pra lá pra cima que eu ia. Isso aí eu não sabia, não. Eu nunca te falei isso pra ninguém, não. Assim, poucas pessoas sabem disso. Mas eu cansei de ir pra lá pra ler a Bíblia, viu? Que legal. Aí, na hora, eu arrebentava.
Eu gostava demais. Gincana era uma coisa que... Até um tempo desse eu gostava muito de... Tinha uns livros de perguntas e respostas, né? Sim. Eu gostava muito de ver, porque perguntava, eu sabia muita coisa. Legal. Pois é. Aquele desfile que nós fizemos, aliás, a gincana que a gente fazia lá na Igreja do Bosque, a gente ia muito para lá, né? Sim, na sim. época a Igreja do Bosque fazia parte da nossa convenção, Sim. a gente fazia aquelas disputas com as embaixadas, Era muita né? gente. E vocês sempre ganhavam, Era, vocês sim. sempre traziam o troféu de lá, né? Legal. E vocês eram bagunceiros, né? Vocês ganhavam e ainda bagunçavam com os outros que perdiam. O menino não deixava barato, não. A disputa era legal, saudável, né? Era saudável. Mas saudável. assim, a nossa embaixada marcou muito ali na vila, porque nós vivemos uma época, na verdade, né? A gente até conversou ainda agora, Sim. uma época que não tinha Sim, rede social, não. tinha internet, né? Era E o foco dos meninos era outro, né? outro. O foco realmente era ter amigos ali e a gente, então o foco deles era eles se dedicavam ao estudo da Bíblia, E, na verdade, se dedicavam à igreja os também. embaixadores, eles se tornavam muito amigos, né? É tanto Uma família, uma Uma família. família. É tanto que até hoje, quando eu vejo os meninos, é uma alegria, assim, no meu coração gigante, entendeu? Todos eles, entendeu? Aí de vez em quando venham, por exemplo, eu tava um dia desse na igreja, chegou um senhor lá, todo de paletó e gravata, né? Aí veio lá, tudo bem, pastor? Eu disse, tudo bem. Você tá lembrando de mim? Não. Eu disse, acho que não sei, acho que não. Aí eu li assim, disse, eu sou fulano de tal, eu fui embaixador teu, rapaz. Eu disse, caramba, e por que tu tá assim todo de paletó? Eu sou pastor da Assembleia de Deus. Olha, E aí, varão? Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. Eu disse, caramba, tu é pastor, cara. Que legal. Olha só, né? Que legal. Então, a aquilo que a pessoa pegou, ela foi e levou pra vida toda, É né? a semente na boa terra, né, A pastor? semente na boa terra. Preguei sobre isso ontem na igreja. Olha aí que legal. Foi. Preguei sobre a parábola do semeador ontem à noite. E eu falei da semente da boa terra. Então, quando a palavra de Deus ela encontra realmente um coração receptivo, né? Ela germina Um e coração frutifica. sedento por aprender, de crescer, né? Germina e frutifica e vai embora. Legal. Entendeu? Então a nossa organização ela cresceu muito em função disso e cresceu muito também por causa da criatividade que a gente tinha, porque não eram reuniões assim Normais, não. monótonas, Não, né? de jeito nenhum. Não, cada reunião Tinha alguma coisa diferente. tinha uma coisa diferente, né? Não, você... A gente fazia sessão de cinema, a gente fazia Sim, futebol, fazia sim. intercâmbio com outras embaixadas, Não, era todo tempo... fazia viagem, né? Era muito movimento, né? Era. E a criançada gosta disso, né? E o desfile também na comunidade marcou Sim. até hoje, né? Sim. Marcou lá na Vila Eu não Ivonete. tenho essas... Eu não É tenho... na época da Dilma, a Dilma, Ah, que era a mãe do Hernandes, né? a mãe do Hernandes. O Hernandes está no O Bosque, né? Hernandes está no Bosque. É. A mãe dele, O neto, né? ela era líder comunitária, Isso. e aí ela que organizava o desfile. Ela era bem atuante, né, na época. Ela organizava o desfile, e aí ela falou comigo, aí nós fizemos um pelotão Foi só o- embaixador do rei. Legal, eu lembro. Você lembra? Eu lembro mesmo. Era uma blusa branca Sim. e uma calça Uma azul. calça azul, exatamente. Calça azul. É. Que ano era aquilo? Rapaz, cara. 86, Eu acho que foi 86. 86, né? Foi, 86. Que foi o auge, né? 85, 86, né? 85, 86 foi o auge. Eu Eu acho que foi 85, porque 86, em agosto, eu fui para o o seminário. seminário. Foi 85. Foi um baque, sabia? Foi, né? Foi um baque. Pra todo mundo. É, né? Ó, você pra ter ideia, eu tinha comprado um violão É. pra aprender a tocar. Até hoje, aí eu fiquei meio... Eu fiquei desiludido mesmo, assim, entendeu? Eu fiquei muito Poxa, triste. cara, foi mesmo? Sério mesmo, eu fiquei triste, porque... exatamente, a gente ficou meio que órfão, todo mundo, entendeu? É. Claro que depois veio o Manuelzinho, não foi a mesma coisa, não deu essa... Não deu a liga, né? Não deu. É, cara, sim. Ele era muito amigo dos meninos e tal, e não deu. Aí depois veio o Zé Antônio também... Foi legal, mas nunca mais foi como antes, né? E aí eu peguei e vendi o violão, né? Você vendeu o violão, cara? Vendi Poxa. enfiado e até hoje não recebi. Eu acho que a semana que o cara... Meu irmão, se você é o cara que comprou o violão meu, vem me pagar. Por favor, faça um pix, Eu né? faço um apelo, me ajude. A minha família tá precisando. Sério meu, pastor, assim, foi um baque mesmo, assim, pra todo mundo, Caramba. entendeu?
Mas a gente sabia que era um propósito maior, né? E era um chamado seu, né? Eu, por exemplo, eu não imaginava que eu ia voltar para o Acre depois do seminário, né? Não imaginava, não. Na verdade, eu tinha uns 5 possibilidades de trabalho, inclusive lá em Belém, porque lá em Belém nós começamos uma igreja lá. Foi muito louco, né? Porque o senhor voltou para onde o senhor fez Pois um é. trabalho gigante, né? Pois é, nós plantamos uma igreja em Belém e eu nunca imaginava que Deus ia trazer de volta para a mesma igreja que eu fui, né? Sim. Que eu liderei os embaixadores aí. Você liberou os embaixadores e o jovem também, né? Os jovens, a gente montou uma banda também, tu lembra? Sim, lembro da banda. Pois é, a banda Ágape, né? Até hoje, hein? Até hoje, é. Legal. Aí depois mudou para Salmos, né? Aí o Salmos, ele permanece até hoje, porque a gente, de vez em quando a gente toca nas escolas, a gente toca em evento assim, tipo, parece que agora na Expo Acre agora, o Salmos vai tocar. Olha que legal. Se Deus quiser, a gente vai tocar lá. Rapaz, o Valderi, eu nunca mais na vida vi aquele homem, ó. Lembra O dele? Valderi é pastor, meu amigo. Sério? É sério. Caraca, mano, que legal, rapaz. Esse embaixador, tô te falando. O Valderi é pastor lá no V. Na no Vila do V. Na Vila do V, Igreja Ele Igreja chama Batista Cauã Nova pra lá, né? Jerusalém. Olha só, O rapaz. irmão Agostinho tá lá com a família dele Agostinho, lá. Igreja lembro Batista dele. Nova Jerusalém. Rapaz. Não, o Bibica é o irmão dele, o Valdemir. Rapaz, faz uma... Não, depois daquela época eu não vi mais ele. Eu acho que eu vi ele uma vez, assim, mas depois, logo próximo, assim, né? E depois nunca mais vi o homem. Eu acho que eu vou agendar para setembro ou agosto, a gente vai agendar um encontro. Legal. Aí eu Pode agendar que eu tô aí dentro. eu te aviso, vou chamar todo mundo pra gente fazer um dia. Legal. Passar um dia juntos, né? Sim, vai ser Isso é muito espetáculo. legal, né? Muito legal mesmo. E aí quando você voltou para Rio Branco, já assumiu a Igreja Batista da Vila Ivonete? Na verdade foi assim, o pastor Enoque, não sei se você sabe quem é. Lembro mesmo. O Enoque, ele é pastor lá na Igreja Da UFAC, Batista, né? do Batista de Agosto, professor na UFAC. Sim, lembro. Né? O Enoque fez meu casamento. Olha aí que legal. Né? Ele Ele pregou muito em acampamento nosso, né? pregou também muito acampamento nosso. Então aí o Enoque, na época eu estava no processo de decisão para onde eu ia, aí o Enoque me ligou. Aí o Enoque disse, Ivan, é o seguinte, nós temos uma associação evangélica aqui em Rio Branco, e nós ganhamos uma verba da Visão Mundial, e nós mandamos fazer 100 casas num bairro aqui chamado Vila Betel. As primeiras 100 casas lá da Vila Betel foram construídas por esse dinheiro do recurso da Visão Mundial. Sério? Foi. Caramba. E aí ele disse, e eu quero que você venha para você ser o pastor dessa comunidade, a gente vai plantar uma igreja lá. Aí eu disse, ok, aceitei o desafio, né? Aí eu vim. Já conhecia ele, né? Já conheci, aí eu vim. Pedi transferência do banco e voltei para cá. Né? Só que quando eu cheguei aqui, o pastor que me antecedeu na vila, pastor Euclides. Sim, pastor Euclides, um morenão, né? E trabalhou com vocês também, né? Sim. Pois é. O pastor Euclides que me antecedeu, ele estava saindo da Vila Ivonete, deixando a igreja. Aí os irmãos souberam que eu tinha chegado. Aliás, eu fui para uma escola bíblica lá. Os irmãos me viram. E aí, na semana seguinte, eles foram me procurar querendo saber se eu queria ser pastor. Deixa eu contar uma história legal do pastor Euclides. Eu fui pro Sítio Sossego, né? E aí foi um evento, né? Aí quando eu voltei, cara, aí pediram para mim contar os testemunhos no domingo à noite, né? Sim. E eu fiquei nervoso, né? Aí eu comecei a contar assim, ó. Fazia assim, né? Aí fazia assim, né? Fazia assim, né? Rapaz, o pastor chegou pra mim. Meu irmão, conte, mas não faça assim, né? Eu fiquei mais nervoso ainda, rapaz. Aí engasgou, meu irmão. Puxa vida. Foi, ó. Eu fiquei meio bem açúcar de bica, assim, né? Mas depois, rapaz, a igreja inteira, a igreja tava lotada. Ele falou isso na frente de toda a igreja? Não, na frente de todo mundo, assim. Porque eu realmente tava contando assim, ó. E tava meio nervoso, né? Contando e tá. Mas aí depois ficou numa boa, mas foi engraçado. Né? Aí os irmãos me procuraram. Sim. Aí eu aceitei o desafio. Aí eu falei com o Enoque, né? Sim. Disse, olha, Enoque, o que você acha? Ele disse, olha, entre Vila Betel e Vila Ivonete, Vila Betel ainda vai começar e Vila Ivonete já é uma igreja. Já tá feita, né?
Então já é uma igreja. Apesar que quando eu cheguei na vila, tinha 10 pessoas só, né? Praticamente o trabalho era para revitalizar a igreja, né? Sim. Aí quando foi, aí eu aceitei o convite da vila e 30 de março de 1990 eu assumi o ministério lá. Aí tô lá pela graça de Deus até agora. Legal. 33 anos. Ainda existe sessão, né? Que todo final do mês tem uma. Não, mas com a gente não é todo mês agora não. É o Não, culto né? administrativo que a gente Isso, chama. Acontece, são só 3 cultos administrativos por ano. De 4 em 4 meses a gente faz. Você ainda está na convenção ainda, Batista? Somos da convenção, legal. sempre. Sempre que vai ser. Legal. A Batista que saiu da convenção, né? A Batista do Bosque, né? É. Foi, saiu. Saiu porque eles adotaram um novo modelo, né? mudou um modelo de doutrina, né? De legal. crescimento de igreja, né? A Igreja Batista da Vila Velha não faz evangelismo ainda? Sempre. Sempre, né? A nossa igreja, ela organizou já, nesse período, 8 igrejas, né? Olha aí. 8 igrejas. Estamos organizando uma agora lá em Capixaba. Não é? E a nossa igreja, ela já enviou missionário, enviou seminarista, enviou missionários. Temos missionário até na África hoje, Olha a nossa só. igreja. A Igreja da Vila Velha cresceu muito, né? E enviamos missionário para a África, plantamos uma igreja lá na Chapada Diamantina, na cidade lá, plantamos Tudo uma lá em... Tudo filho da Vila Da Ivonete. Vila Ivonete. Plantamos Olha uma que em Floripa, em Barra da Lagoa, lá tem uma igreja lá. Caraca. Foi plantado pela legal, nossa hein? igreja. Deus tem abençoado ali aquele lugar, né? É porque eu entendo que Jesus disse assim, Atos capítulo 1, verso 8, Jesus disse, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sim. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Sim. Então eu entendo que a gente não tem que ser missionário só na nossa cidade, a gente tem que Sim, ser sim. missionário no estado, no Brasil e no mundo, ao mesmo tempo. Sim. Né? Então aí Deus colocou esse desafio no nosso coração e a gente foi orando e o trabalho foi acontecendo, né? Os Vai missionários crescendo, né? foram sendo levantados e Deus está fazendo a obra. Legal. E agora em agosto, se Deus quiser, nós vamos receber uma equipe de americanos que vai construir nosso templo lá em Capixaba. Olha só, que legal. Nosso templo em Capixaba. Você está convidado Olha. para a inauguração do templo lá em Legal. Capixaba. Nossa Os igreja americanos lá. sempre constroem. Eles construíram aqui do Tancredo, né? Eles. Essa missão que trabalha em parceria é a missão Sem Limite. Sim. Eles construíram lá no Tancredo, lá em Nova Jerusalém, construíram em Acrelândia. O Caguetá não tem ainda? Caquetá tem. Tem, né? Tem. Caquetá é filha da congregação da igreja Canaã. É, Congregação da Canaã? É neta nossa, nossa. Olha só. Porque Canaã foi organizado pela Sim, nossa igreja. eu lembro que a gente ia a pé, rapaz, lá pra Canaã. Ia, deixa eu ver se eu lembro. Ia Nonatinho, o Marco, o Henrique, Sandro. A gente ia a pé aqui da Vila Ivonete, era tipo um ramal, né? Alguma coisa. Na meio da mata, chegar. Eu lembro de uma vez, assim, bem claramente, que a gente foi a pé e voltamos a pé, entendeu? Forte pra cantar lá numa casinha bem pequenininha, assim. Que é lá, inclusive fica em frente à casa da minha ex-sogra, né? Aqui. Ah, é? É, Conceição, que faleceu. A gente fomos várias vezes ali, muito legal. Eu ficava lembrando, assim, às vezes eu ficava lá na varanda assim, só. Rapaz, como é que pode, né? A nossa igreja organizou lá, né? Organizamos lá do Valderi. Sim. Lá em Custódio Freire. Itaquari, tem no Parque dos Sabiás, tem no Caladinho. Acrelândia também. Lá a PIB do Bosque de Santa Madureira também, a nossa igreja que organizou. A igreja lá do Quinari, do pastor Nicomedes. A nossa igreja é a mãe de lá também. Ah, legal. E agora tem Capixaba. Eu lembro que a gente ia bastante vezes ali acho que era no Tropical, acho que era no Falcão, né? Tinha uma congregação lá? Ali no Eldorado. Eldorado ali? Do Falcão é Eldorado. É? Não, lá no Tropical é Sião, que é do... Não tem ali o posto Tropical ali? É. Aí tem uma ruazinha que vai na beira do Garapé, não é? Acho que era o Falcão que morava ali, não é? é? O Falcão que morava ali. Ah, tá. É. A gente era toda quarta-feira, né, que a gente ia lá, né? Toda quarta-feira. Aí. Mas voltando aqui à organização, Sim. agora a embaixadora do Rio até hoje continua na igreja. Legal. Diminuiu um pouco porque agora com esse negócio... Quem é o conselheiro lá, pastor? É o Matheus. O Matheus é um menino que foi embaixador do rei, ele cresceu dentro da organização. Olha aí que legal. Ele foi pro Sítio Sossego, ele fez o curso lá no Sítio Sossego, Olha voltou, que legal. se dedicou ao estudo, agora ele é conselheiro. E ele é um menino muito responsável, vai ser pastor também. Ele disse que tem um chamado ministerial, vai ser pastor. Cara, Deus é ele que lidera a nossa organização lá. Olha que legal. Show, hein? E tem um pastor que trabalha comigo, que é o pastor Kennedy, que é o pastor que é responsável pela área da música.
Ah, E legal. o Kennedy está ajudando o Matheus agora. Show. Beba uma aguinha, pega um pastor engasgou. Solta o Cabo da Náutica, lembra dela? Eu lembro. Que toca aí pra gente. Você gosta dele? Meu Deus do céu, é uma das músicas que eu mais gosto. Sabe por que eu gosto da música? Eu lembro assim, como é muito vivo na minha cabeça, na minha mente assim, aquela multidão de meninos cantando essa música. Meu irmão estrondava a igreja. Os acabamentos, assim. Eu nem sei se eu ainda sei bem a letra dela. Ah. Mas vamos lá. Só um pouquinho. Oh, por que duvidar das ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir? Quando força do vento das ondas do mar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Muito legal essa música. Cara, essa música é Top. antiga pra caramba. É antigona. Eu lembro assim, eu tava cantando essa música, o senhor cantando, que estourava mesmo. Logo quando o Tavo começou a tocar violão, cantava essa música só. Aí essa. Olha lá. Tenho orgulho de ser embaixador e você também. Quando nós passamos, todo mundo diz: você é embaixador e é feliz. Essa aí, todo embaixador tinha que cantar, né? Tinha, é Você, verdade. embaixador que não soubesse cantar essa. Ah, legal. Tem muitas músicas, mas eu esqueci muitas também, né? Sim. Aliás, não é que eu esqueci, eu só lembro se eu tiver o livro de música dos embaixadores, né? É, né? Mas tem umas mais novas agora, que Sim. foram lançadas agora. Ah, legal. Tem uma banda, tem uma banda de embaixadores no Rio de Janeiro, Olha só que que legal. eles gravaram, eles pegaram todas as músicas dos embaixadores, fizeram os arranjos. Só com ex-embaixadores. Só, Caraca. é o Projeto Crer. Olha, eu vou procurar, né? Projeto Crer. Aí eles fizeram os arranjos, eles gravaram, fizeram um trabalho só com música embaixador, mas com novos arranjos. Olha só. Ah, Marcante, hein? Ficou muito legal, ficou muito legal. Porque a gente tá falando para milhares de pessoas, de adultos hoje, na verdade, né? Sim. Mas olha, aproveitando que você falou nisso, vale a pena os pais que estão nos assistindo, Sim. né, que vão nos assistir, Sim. os pais investirem Pô, sem na dúvida. vida dos seus filhos, né? É um Então- baita do investimento na vida do teu filho, viu? Porque É, é uma organização séria que muda por completo, mudou a vida de muita gente, né? sim, Eu sim. quem tá falando isso é uma pessoa que passou por isso, né? O meu caráter, a minha personalidade, a minha forma de ver o mundo, de ver o evangelho, né? Porque antes eu era evangélico porque minha mãe era, mas eu não era convertido, né? E aí a conversão veio com os embaixadores do rei, né? Sim. E mudou tudo, né? Pois é. Então eu penso que os pais que nos assistem, né, Sim, ao invés de você incentivar o seu filho para outras coisas, Sim. você incentiva o seu filho, vai com ele lá na embaixada, né? sem dúvida. Lá na nossa igreja a reunião acontece na sexta-feira, 7 da noite, Olha que legal. entendeu? Aí vai lá, leva o menino, ele vai ter uma sala lá, ele vai interagir com outros meninos e vai ter amigos, fazer amigos com bons costumes, né? Com certeza. E excelentes princípios, Com né? certeza. E vai aí- ficar despreocupado que está sendo bem cuidado. Bem cuidado, vai estudar a Bíblia, vai ter uma amizade sadia, Sim. né? Amigos sadios e vai ser um homem de honra, com certeza, né? O trabalho, ele teve uma época que deu uma morridazinha, né? Depois o Marizão entrou e Foi. o Marizão tem feito um trabalho muito legal, né? Isso você fala a nível de Estado, A né? nível de estado, Teve uma época que ficou sem liderança. sim. Aí o Maurizão voltou, né? Voltou. O Maurizão voltou, ele sempre foi aquele cara que segurou a nível de Não, o Estado Marizão do trabalho. gosta, né? A vida dele é isso aí, né? Ele gosta muito da organização, né? Apesar que o sistema do Maurizão de liderar é meio militar, né? Eu já percebi isso aí, é muito militar, Até ele mandou um áudio pra mim hoje, né? Foi. É assim meio que
tá. Eu digo, calma, é Alderian, pô. Calma aí, vai com calma. Eu te conheço, rapaz. Ele é meio assim. Rapaz, o Marizão é uma figura, mano. É. O Marizão a gente foi pro Sítio Sossego, né? Aí a gente foi eu e ele de ônibus, né? E acho que o Zé Carlos foi também com a gente. Aí o Ataálpa e o Ricardo já foram de outra forma, acho que foram de avião e tal. Mas a gente foi de ônibus. Na época que a estrada daqui Porto Velho era no barro, né? Você não chegou aí no ônibus que foi só de embaixador pra lá? Não. Eu e o Marizão fomos os primeiros aí. Ah, tá. Foi não, quando foi isso aí, era com o Márcio Baiano foi, você não é dessa época? Não. É outra época. É outra época, bem antes. Sim. Aí a gente foi em 1987, eu tinha 17 anos já. A gente foi de ônibus até lá, foi 4 dias de viagem, meu irmão. Dia e noite, ó. Sim. 4 pra ir e 4 pra voltar, entendeu? Rapaz, foi sofrido, ó, meu irmão. Mas foi uma viagem assim. Foi inesquecível, né? Total, até hoje, entendeu? Até hoje eu lembro, assim, detalhes, assim, entendeu? Sim. E aí eu fui pra. E você teve contato na época com o Alvin Reto? Direto? Sim, com ele? direto, a gente conversando Que e legal. tal. Eu fui com uma camisa da embaixada, né? Eu não cheguei a conhecê-lo. E aí ele veio e falou comigo e tal, assim. Tirou, acho que uma foto comigo, e essa foto eu perdi. Poxa, Perdi essa você não foto. podia perder essa foto, não. Perdi essa foto. Porque ele é falecido, né, já? Já faleceu, né? Eu nunca conheci. Eu conheci a casa dele, mas não cheguei a conhecê-lo. Ele era um grandão, rapaz, macetão, mas ele muito atencioso. Ele passou, acho que 2 dias lá com a gente e tal. Aí acho que no 3º dia ele veio embora, parece. Alguma coisa assim, né? Sim. Mas ele foi muito atencioso com a gente, assim, né? Ah, que legal. E eu que tava com a camisa assim, com o nome dele, assim, acho que deu uma... Aí você perdeu a foto Eu dele. perdi essa foto. Eu não sei onde foi só... Era uma fotinha pequenininha, né? Aí eu não sei onde foi parar. Até um dia desse eu tinha algumas fotos, era eu, o Marizão e o Ricardo Alpa, tipo num morro assim, uma coisa linda assim. Era muito bonito lá. Que Era, não legal. é? Ainda Ser. ainda Acho que é em Macaé, né? Perto de Macaé, né? É Casimiro de Abreu. Né? É perto de Macaé. Perto de Macaé. Não é tão longe, não. Aí nós fomos também pra Cabo Frio com o pastor. Eu não lembro o nome do pastor, que ele sempre vinha nos nossos encontros de Rondônia. Acho que é de Cacoal, se não me engano. É o pastor Nivaldino? Eu não lembro o nome. Eu acho que é o pastor Nivaldino. Eles tinham os parentes de Cabo Frio. A gente ficou lá, acho que 2 dias na casa deles lá. É mesmo? Foi. Aí nessa viagem eu descobri que o Ricardo era meu primo. Mesmo? Porque a gente foi pra Iguaba. Sim. Que é pertinho ali de Cabo Frio, né? Que é a região dos lagos. E eu cheguei na casa lá, aí começamos a conversar, né? Com o tio dele, né? Aí ele para, da onde? Sou de Rio Branco, isso aqui, tem parente aonde, isso aqui. E fomos conversando, né? Sim. Aí o cara, não, eu sou parente dos Menezes, lá em Chapuri. Aí o cara olhou pra mim assim, Menezes? Aí ele deixou eu falar, né? Aí por lá apareceu uma mulher que eu conhecia. Olha pra tu ver, lá no Rio de Janeiro. Aí ela falou, esse menino aqui é filho da Delza, rapaz, do Alberto. E aí, rapaz, aí o velho ficou doido, meu irmão. Porque ele era, tipo assim, meu tio terceiro, né? Sim, mas é parente, né? É parente. Agora, como é que pode? O cara lá... Aí eu descobri que o Ricardo era meu primo segundo, né? Ricardo Ataálpa. Caramba. Assim, foi um negócio muito doido. Que legal. Era o Mitonho e a Beth, se não me engano. Sim. E lá em Guaba, moram lá a vida inteira, né? Olha Tu vê só. como o mundo é pequeno, né? É pequeno. Um dia a gente descobre Não é? os parentes. Pois é, rapaz. Então a organização Embaixador do Rei, ela tá hoje, passou por essa Sim. mudança, né? Uma reformulação. Aí reformulação. Mas o líder agora é um rapaz bem novinho, o líder nacional, né? Sim. É o Fabiano. Tá bom, ele, inclusive esse podcast eu vou mandar para ele. Olha, a gente vai que mandar legal. para ele. Legal. Para ele divulgar na organização, sim, né? legal. A nível nacional, né? Sem dúvida. Mandar para as embaixadas a nível nacional, a gente pode fazer isso, porque Legal. o Fabiano, ele agora ele é pastor, mas ele começou embaixador, ele é da segunda igreja de Irajá, do pastor Nivaldino, lá no Rio de Janeiro. Legal. E agora é o líder nacional dos embaixadores. Ele já veio aqui, em Rio Branco, já deu uma palavra, inclusive lá na igreja do Lamarck, se eu não estou enganado, a Getsemane, né? Legal. Foi.
É um trabalho muito rico, né? E assim, esse ano a gente está querendo ver se a gente faz. Talvez esse ano não, mas no próximo ano a gente quer fazer. Eu quero ver se a gente consegue fazer um congresso dos embaixadores aqui. Eu vou falar com o Marizan, Legal. a gente fazer um congresso dos embaixadores. Aí fazer um congresso com atividade com as embaixadas todas num determinado lugar, né? A gente fazer um congressão mesmo, sabe? Com atividades bíblicas, como se fosse um grande acampamento, né? Sim, sim. E com uma palavra legal, louvor. Ali, a igreja já tem chácara, já? Não, nós Não, né? nunca compramos chácara, não. Não, né? Não. Não, Ainda legal. não investi nessa área, não. Era legal fazer um acampamento com a galera, dar uma mesclada, né? Misturar os antigos, que eu acho que muita gente ia, viu? Eu mesmo. sou um que... Você iria, né? Eu iria. Legal. Qualquer dia desse eu vou convidar você para estar lá na embaixada, Legal, lá, dar uma pode palavra convidar. lá para os meninos. Pode convidar que eu vou, com Tá certeza. bom? Eles vão gostar. Vou te levar lá para apresentar lá pro Matheus e pro pessoal lá, Legal. tá bom? A Igreja Batista da Vila Ivonete, ela deu um boom, assim, em todos os aspectos, né? Graças a Deus. Legal. A igreja, ela, na verdade, assim, né? A igreja que ela tem uma doutrina saudável, né? Sim, E tem visão missionária, é uma igreja que avança, né? vai, avança. Então a nossa igreja, graças a Deus, o pessoal lá tem uma boa doutrina e tem visão missionária. Então, o pessoal, eles sonham plantar igreja, eles querem fazer missões, eles querem crescer, né? crescer, querem estar na rua fazendo impacto, entendeu? Enfim, é uma igreja, graças a Deus, uma igreja que ama fazer a obra do Senhor, né? Vocês têm trabalho social na igreja? Tem, né? nós temos uma associação lá chamada ABAC. É uma associação que foi criada para ser o braço social da igreja, né? Ela tem estatuto próprio, ela tem personalidade jurídica, né? Então, quem lidera é uma irmã da nossa igreja, Catarina. E aí, o que a ABAC faz? A ABAC faz parcerias, ela está inscrita ela é utilidade pública municipal e estadual. E aí ela faz parceria, então, com a prefeitura, com o governo, Legal. com algumas ONGs, né? E aí é para ajudar as pessoas necessitadas. Então, e também usa o espaço da igreja para fazer cursos, oferecer cursos para a comunidade, entendeu? Legal. Cresceu muito lá a questão do prédio, assim, né? Nós temos um prédio de 3 pisos lá com as salas, e essas salas todas são usadas. Escola dominical não funciona domingo ainda ou não? Funciona, Domingo, temos né? escola bíblica todo domingo de manhã. Eu me lembro de 2 pessoas assim marcantes assim para mim na escola dominical, que era Cristina e Margarida. Lembra? Eu lembro. Elas não estão mais aqui não, elas não, né? foram embora. Foram embora? Foram embora. A Alemanha, né? A Úrsula e a Cristina eram alemãs, né? Uhum. E a Margarida sempre morou com A Margarida é elas. brasileira, né? É brasileira, mas sempre morou com elas, né? Tinha um lugar, tinha uma creche ali na estação, né? Creche Moriá. Moriá. Creche Moriá. Pois é. E aí elas lideraram uma época a Vila Ivonete. Sim. Antes do Euclides chegar. Elas foram líderes lá, né? Foi, né? Foi. Não lembro assim, irmão. Mas quando eu voltei pra cá, elas já não estavam mais na vila, não. Ah, tá. E o Euclides, tá por onde? O Euclides está em Porto Velho. Ah, legal. Ele tá lá, Se né? deu bem lá, né? Porque faz tempo que eles estão lá, né? Ele tá lá, ele com a família dele. O filho dele, inclusive, eu acho que o filho mais É velho. o Eudes, né? Ele é Eudes pastor. Ah, Eudes legal. é pastor. Legal. O Eudes, tinha Eleri, não, como é que é o nome? Eu não lembro muito. Um baixinho, todo troncadinho, gaiado, que só... O Eudes eu lembro bem, assim, mas o outro também eu lembro, mas não tô lembrando o nome, mas o Eudes eu lembro dele, bem legal. Tinha várias irmãs, né? Era. Legal. Pois é, então aí você também vai, além da embaixada, você pode aparecer lá na igreja qualquer Sim, dia eu desse aí. vou aparecer lá, com certeza. Tá bom. fazer uma visita. Você já tem um filho desse com 20 anos, né? 20 anos, Rapaz, cara, que legal. ficando velho, né? Tem neto já, né? Parece que foi ontem, né, rapaz? Já tem neto. Como o tempo passa rápido, né, pastor? O Alderian, ele sempre se destacou na embaixada assim, né? Você sempre destacou assim, que você é um cara que... os meninos bagunçavam muito com o Alderian por causa do perfil físico. Filho tudo muito forte, avantajado, assim. forte pra caramba. Filé de borboleta. Né? Magrelão, né? Era, Só canela, né? Só dente, né? Mas aí é um cara que sempre se destacou no meio dos meninos pela dedicação ao estudo, né? Sim. Ele sempre foi um cara que estudou muito os manuais, estudou muito a Sim. Bíblia. Então, o cara na embaixada que estuda muito, ele sobressai. Sim. Entendeu? Então, você se sobressaiu. Os meninos tinham que se virar para te alcançar, né? Eu gostava de estudar. característica muito boa. Legal. Até hoje eu gosto de estudar.
Na verdade, o estudo, né, a questão da sede de querer aprender, é o que define tudo, né? A pessoa que não tem esforço, não paga o preço, né? Não vai para canto nenhum. É verdade. Pois é, a organização ela é uma bênção nesse processo de formação do garoto, né? Eu me converti aos 15 anos, mas eu gostaria de ter nascido numa família cristã e ter acompanhado a organização desde os 18 anos, né? Aprender como embaixador mesmo. E quando eu entrei fiz um curso de conselheiro e já entrei direto na liderança como conselheiro. Como é que foi a sua conversão? Lembra? A minha conversão, ela se deu em 1977. Fui na minha casa. 1987? 77. 77. Caraca, eu tinha 7 anos. Aí eu lendo a Bíblia, Deus ele falou comigo, né? O texto de Isaías, capítulo 6. Eu lendo a Bíblia, na minha casa mesmo, eu tomei a decisão de me entregar a Cristo. Olha aí. Mas aí eu tinha uns amigos, a minha família toda era muito católica, né? Aí eu tive que sair da igreja católica, avisei que eu ia sair. Sim. E eu tinha uns amigos que frequentavam a igreja batista. Aí eles me levaram lá na igreja, eu conheci lá a igreja, aí comecei a participar da juventude da igreja, né? E na época eu era da juventude católica, eu tocava violão na igreja católica, nos encontros da juventude católica. Mas aí eu saí de lá e aí comecei a frequentar a igreja batista. E aí o pastor, ele começou a me ensinar a Bíblia, Quando foi um domingo, eu me converti durante a semana, foi no domingo, eu fui na igreja, estava acontecendo uma conferência missionária. O pastor que estava pregando era o pastor Calixto Patrício, que foi o primeiro missionário batista na Venezuela. Hoje ele está em Portugal. Aí ele pregou, aí quando ele fez o convite eu fui. E aí eu me entreguei a Jesus, no mesmo dia ele fez o apelo para quem queria ser pastor missionário, eu fui de novo. Entendeu? Por isso que a minha conversão, a minha chamada aconteceu tudo ao mesmo tempo, assim. E aí, de lá, um ano depois eu fui batizado, né? E aí, pouco tempo depois, eu já liderei a igreja lá, a minha igreja lá em Macapá. Aí depois eu vim pro Acre. Fui pra Castanhal e depois vim pro Acre. Foi. E as coisas foram acontecendo. Legal. Até hoje tô com 61, converti com 15, são 46 anos de estrada na Igreja Batista. E a Vaine? Me conta a bênção. Pois é, eu conheci a Vaine aqui, né? No Acre. Nos acampamentos, ela ia para acampamento, ela patrocinava, né? As idas para os acampamentos. Ela ajudou muito, né? Sim. Ela ajudou, foi um esteio muito forte, né? Numa época, inclusive, ela foi conselheira também. Uma época que eu viajei, ela ficou como conselheira de vocês, né? Algum tempinho. Foi uns diazinho, né? Foi uns dias, foi. Acho que foi isso mesmo. Mas eu conheci a Vaine aqui, né? Ela era viúva quando a gente conheceu. Professora. Tinha o João Paulo e o Fernando já. Menino pequeno. Né? Então, aí eles eram eu era conselheiro deles. Sim. Houve um choque ou não? Não. Foi normal. Eles já gostavam de você, né? Eles se apegaram a mim através da embaixada, eles se apegaram a mim. Até um dia que o João Paulo dizia assim, eu quero que você seja meu pai. Caraca, eu vou fazer a cabeça da minha mãe pelo casar contigo. Foi não. Foi, cara. Sério? Seríssimo. Rapaz, o João Paulo é um cara muito inteligente, né? E ele fez a cabeça da mãe dele mesmo. Caramba. Ele disse, a gente quer que o Ivan seja o nosso pai. Não, a relação entre a gente... Ele que aproximou eu da mãe dele. A relação entre a gente era muito forte. Foi. Era uma relação, assim, de pai para filho, né? Pai para filho, era legal. Era muito forte mesmo. Sim, aí... Pois é. Aí ele fez o... Ele aproximou fez o caminhamento. Foi. Aproximou e a gente casou, né? Temos Quantos anos já? Temos já 37. Eu acho que é 37, casou em 86. 37, né? 37 anos esse ano de completo. Caraca, muito tempo, hein? Pois é, inclusive eu já dei um beijo pra ela. Olha, né? Faz a média já. Faz aquela média. Beijão pra ela. Uma benção. Ela é professora e ainda tá aposentada? Não, ela ainda se aposentou. É uma benção na minha vida. Ela foi minha professora, sabia? Foi? Foi lá se eu não me engano, foi na Ética. Professor de português. Não é português, né? Ela, né? Ela deu português também. Foi, acho que foi. Ela foi minha professora. Séria pra caramba, assim. Professora mesmo. Caxias. Mas depois a gente ficou muito amigo, né? Assim, eu gostava muito dela. Ela era muito simpática. A Vaina Sim. Muito legal mesmo. Assim. Hoje ela tá só cuidando de mim mesmo. E a gente curtindo os netos, né? Né? Ela só cuida de mim e dá muito trabalho, curte os netos. Pastor Ivan?
Oi? Dá muito trabalho, pastor Ivan? Rapaz, eu acho que não, rapaz. Eu acho que é só a ausência, né? Que aí eu tenho que viajar, tem muita coisa pra fazer, né? Mas, graças a Deus, tá tudo bem. Tranquilo. Agora a gente tá curtindo o neto, filho da Priscila. Ah, legal. Porque eu e ela tivemos a Priscila. Sim, eu não conhecia a Priscila. Eu conhecia assim. Você não conheceu a Priscila? Não, assim, próximo não. Eu conhecia, eu sabia. Porque quando eu cheguei aqui para ser pastor, a Priscila era bem pequenininha. Sim. Aí a embaixada já estava praticamente desarticulada, né? Sim, passou um tempo. Porque quando eu cheguei aqui para pastorear a Vila Ivonete, na minha ausência para o seminário, os embaixadores parece que se dispersaram, né? Porque não teve liderança, né? Foi. Aí alguém queria tomar o livro da embaixada, né? O livro de ata, aí não sei quem foi o menino lá, o irmão do Henrique, guardou, o Sandro, guardou o livro da embaixada. Teve uma confusãozinha. Teve, eu não lembro bem não, mas teve alguma coisa. Legal. Pois é. Aí a gente, quando eu voltei, a Priscila era bem novinha. Sim. Aí agora ela casou, né? Olha, e aí nós temos um netinho, o Levi. Olha, bem assim. É o nosso xodó lá. Show. Esse dia você passou por um momento muito difícil, né? Saúde. Não, foi em 2017. Em 2017, o que aconteceu, pastor? Em 2013 a gente começou a fazer umas viagens para a África. Sim. Aí nós fizemos em 2013, porque a igreja tem um projeto lá. Nós ajudamos 60 crianças que são crianças órfãs, né? E que a maioria delas é soro positivo. Olha aí, cara. E aí a nossa igreja, a gente está ajudando na construção de um orfanato lá. Lá na África? Na África, na cidade da Beira, em Moçambique, né? E aí eu fui em 2013 lá com uma equipe, depois eu fui em 2015, e aí em 2017 eu fui, e aí por um descuido meu, eu digo que foi um descuido meu mesmo, porque Sim. eu sempre, quando a gente vai para lá, a gente sempre tem que estar todo bem prevenido, né? Sim. Com repelente, com a roupa, tudo você tem que estar bem... Porque o saneamento básico não é lá essas coisas. Não é protegido. Só que em 2017 eu dei um vacilo lá. Teve um dia que eu saí sem nenhuma proteção. Aí foi fatal. Caraca. Aí o mosquito me picou, aí eu peguei uma malária, 4 cruzes falcíparo. Eu tava acompanhando falcíparo. pelas redes sociais, assim. Aí eu voltei pra cá, as plaquetas, normalmente as plaquetas, elas é 150 o mínimo, né? 150 mil. A minha só foi a 10 mil. Caraca. Eu urinei sangue, eu perdi as forças total, eu fiquei totalmente dependente, sem vontade nem de comer, nada. Fui definindo mesmo, a vida foi saindo, foi. Sim. E aí a doutora Judith disse, eu penso que ele vai morrer, falou pra minha família, né? Ele vai morrer de problema no cérebro, porque vai ter uma hemorragia, porque aí o sangue vai, você vai ter uma hemorragia interna, né? Sim. Aí ela disse, se diminuir mais do que já diminuiu, ele vai ter hemorragia cerebral e vai morrer. Aí ela disse, eu vou tentar uma última... Isso depois eu estar 20 dias no hospitalizado. Você passou um tempão mesmo, eu lembro. Eu passei 20 dias no Santa Juliana. Aí ela fez um preparado lá de clindamicina com artesunato e quinino. Coquetelzão doido, Coquetel doido. Ela disse, aqui parece uma quimioterapia. Era a última... Ela disse, mas é a última cartada. Se ele não melhorar com isso aqui, aí vocês podem despedir dele. Meu Jesus. Foi assim mesmo. E aí eu tava 10 mil, cara. Eu tava morrendo mesmo. Eu tava tendo já alucinação, umas coisas assim que eu tava... Aí eu tomei. Aí na primeira noite que eu tomei... Isso tudo por causa da malária? Tudo por causa da malária. Meu Jesus. A malária, quem detectou aqui não foi nem um laboratório particular. Quem detectou foi uma equipe do LACEN, que eles conseguiram entrar lá no Santa Juliana com uma lâmina e tiraram meu sangue e fizeram a lâmina. E um vírus desconhecido, né? Porque lá da... Era falcíparo, tem aqui, mas não era esse tipo falcíparo daqui, não era. Era um mais agressivo. Que inclusive eles usaram a minha lâmina para fazer estudos aqui e tal. Porque não tinha esse tipo aqui, né? Caraca. E aí depois que eu tomei esse coquetel, aí na mesma noite, no dia seguinte, eu tomei à noite, no dia seguinte, aí as plaquetas começaram a subir bem devagarzinho. Mas foi melhorando. Aí Deus olhou minha assim e disse, não, volta lá um pouquinho. Volta, não é a vez dele não. Não, você vai ter que ir lá no podcast lá do Alderian. Você tem uma missão, né? Tem uma missão. Ei, mas quando você falando agora que
quando eu convidei pro senhor, o senhor ficou com medo de que seu homenagem quando tava vivo? Pois é. Daí ele falou, mandou um convite, rapaz, eu acho que já tô pra partir, ó, porque Então começou as quando homenagens. começa a fazer esses negócios assim, quando começa a fazer essas entrevistas, esse negócio aí, isso é um agouro, isso Não, aí. não. Vai viver muitos anos ainda. Eu sei. É Deus que comanda tudo, né? Com certeza. É Deus que tá no controle da vida da gente. Com certeza. Ele não quis que eu fosse em 2017, mas foi uma situação muito difícil. Legal. Eu fiquei assim, totalmente. Eu sentia mesmo a vida sair de mim, né? Eu fiquei totalmente dependente, assim, não tinha força pra nada. Caraca. É. E o senhor sempre foi um cara energético, de força, né? Pois é. Muito vida, né? Sim, muito ativo, né? Muito ativa. Muito ativo, graças a Deus. E a gente continua até hoje, né? Joga bola ainda? Jogo. Olha aí. Toda segunda-feira. Aprendeu já? Toda segunda-feira pelada com os meninos. Rapaz, as nossas brincadeiras. Inclusive, a forma que eu entrei na embaixada foi muito legal, porque eu tava no meio da rua, vocês passaram. Eu não lembro, nunca lembrei assim quem foi que me chamou, mas era Sandro, Marco, Henrique e tinha mais dois. Eu não sei quem foi que me chamou pra jogar, que era lá no campo do Nonato, lembra? Eu lembro. Era naquela Era rua. o chamado arranca-toco, né? Exatamente. Rapaz, meu irmão. Aí fui pro jogo, né? Aí depois terminou o futebol, aí você me chamou. Falou, amanhã tem reunião e tal, vai lá. Eu, como queria jogar bola, eu fui. Eu fui com interesse, né? Sim. Porque eu gostei, eu já conhecia, acho que o Henrique, o Sandro, já conhecia assim de vista. O Marco eu não conhecia, né? O Nonato eu já conhecia, porque ele vendia pastel, né? Cascalho, né, que ele vendia. Era. E eu já conhecia ele, né? Aí quando chamaram lá pro campo do Nonato, eu fui. Que era um arranca-toco mesmo, Era sim. Tinha uns pau no meio, né? Saí de lá com o dedo todo... todo esfolado. Aí no outro dia foi acho que era 9 horas da manhã, né? No sábado, né? Era, no sábado, 9 da manhã. Exatamente. Aí fui, aí gostei, aí fiquei, aí acho que já aí comecei a estudar, né? Você me deu o manualzinho, Manual. Compromisso, né? É. Aí eu fui Você não guardou nenhum daqueles materiais? Cara, eu Você tinha... tem algum material? Eu acho que do embaixador só tem essa foto aqui. É mesmo, Eu perdi, porque como eu me mudei muito durante a minha vida, né? Aí foram ficando algumas coisas, mas eu guardei até um tempo desse. Uns 10, 15 anos atrás. Que faz muito tempo, né? Tem até uns aninhos, né? Tem. Essa foto eu tinha 16 anos, cara. Olha a foto, meu irmão. O cara vê esse cara aqui, o cara não conhece, não. Eu mostrei pra minha neta, ela... Você era meio estranho mesmo. Era muito feio. Não era lá essas coisas. Meio estranho. Ai. Mas foi um tempo muito bom, cara. Muito bom. Muito legal. Até hoje, né, a gente... eu encontro meninos daquela época, claro, todo mundo casado. Sim, né? sim. Avô já, né? Sim. Todo mundo mais... Você se sente orgulhoso? Oi? Você sente orgulho? Não é bem orgulho. Orgulhoso assim, que eu digo assim, pô, eu fiz uma coisa relevante, né? Não é orgulho, é você... Quando Não, você... não é aquele orgulho, eu não é sei, aquele eu sei. orgulho Mas soberba, é um não. sentimento assim de missão cumprida. Isso, a missão palavra cumprida, você se... Jesus, na Bíblia tem um texto que diz assim, né? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria, trazendo os molhos, né? Os feixes, né? Então eu sinto essa alegria de ver que o trabalho que foi feito, ele gerou vida transformada, deu certo, os meninos aproveitaram, quem quis realmente aproveitar para crescer espiritualmente, sim. na vida. Porque tinha um sem vergonhinho também, não tinha? Não, sempre tem, tem, em qualquer né? lugar tem, né? Sempre tem aqueles que vão só para bagunçar, né? Tinha um ficava bom. Mas aqueles que realmente... Aí de vez em quando eu sei que o cara é um empresário de sucesso, é um bom pai de família, Sim. é um pastor, missionário, ou tá na igreja, tá na liderança de alguma coisa. Existe uma base, né? Exato. Por exemplo, aquele... O William Douglas, né, que eu tava falando. Sim. O William Douglas ele foi embaixador do rei. Sim, eu lembro do William, né? maceta, né? Pois é, o pai dele trabalhou aqui no Acre, numa época. Sim.
E hoje o cara é juiz federal. Olha aí, né? que legal. Juiz federal. Ele já era inteligentíssimo, né, naquela época. Era. Tem um monte de título publicado e foi embaixador do Olha aí. rei. O Ricardo Ribera é um cirurgião de primeira, né? Ele é médico, né? E temos vários outros aí, né? O Ricardo, ele foi médico da minha sobrinha. A minha sobrinha tinha um problema no coração. E ele foi um dos caras que... Hoje é uma menina, tá estudando engenharia, uma menina... Mas ela foi subejo da morte. Assim, o Ricardo ajudou muito ela. Porque ela viajava muito pra fora. E aí a minha irmã passava meses fora, sofrendo por aí, rolando. E aí o Ricardo foi um dos caras que ajudou muito ela. Foi, né? Foi. Eu até falei pra ele, tu cuidou da minha sobrinha e tal. Foi. Eu até convidei ele pra vir no podcast aqui. Ele falou que vinha, não sei quando, mas... O cara tem uma história legal. Pois é, então assim, o sentimento é esse, o sentimento de realização, né? De Missão cumprida, alegria, né? alegria de ver que a gente pode influenciar de alguma maneira. E hoje esses você tem meninos. algum contato com os embaixadores do rei ou Você porque- fala a nível local? local da sua igreja lá? Não, lá na igreja a gente tem uma organização, Não, né? mas você tem contato com eles assim ou Eu tenho contato com eles. Tem, né? Só que é mais esporádico agora. Eu liderei eles até um tempo atrás, até, legal. até o ano passado. Sim. Eu liderei os meninos, assim, de estar na reunião com eles mesmo. Legal. Mas aí a minha agenda começou a. O ministério Aí eu gigante. comecei a sair muito no dia de reunião, aí eu preferi chamar o menino, preparar ele e deixar ele na liderança. Então aí eu vou lá agora esporadicamente. Mas eu vou voltar agora a ter. A gente vai ter que planejar o congresso, vai planejar acampamento. Aí nesses planejamentos eu chego junto deles lá. Você sente o benefício de Deus assim na sua vida assim forte assim? Você plantou muito, né? Sim, claro. Claro, a gente sempre. Porque para mim a alegria, como eu te falei, né? Para mim a alegria maior é saber que esses meninos, alguns deles eles aproveitaram a oportunidade Sim, com e certeza. cresceram e estão sendo uma bênção. Isso Sim. para mim é um valor Inestimável, né? inestimável, incalculável, inclusive. verdade. Né? Então eu me realizo dessa maneira, né? Fico feliz de ver que a gente foi bênção na vida dessas pessoas, né? Legal. Isso que me traz alegria. Não é nada, não tem uma outra razão. Né? Sim. É só isso, entendeu? E saber que agora eu posso também eu pude influenciar meus filhos, Sim. João Paulo e Fernando, Sim. estão servindo a Deus, João Paulo está na liderança de uma igreja. Pude influenciar meus netos também, todos eles estão servindo a Deus. Tenho meu netinho agora, que eu também quero que ele seja embaixador, entendeu? João Lucas foi embaixador, meu neto, filho de João Paulo. Olha aí que legal. Né? Fernandinho está com 6 anos, vai ser embaixador também. E o Levi está com 3, vai ser embaixador também. Eu tô até vou mandar fazer a camiseta deles logo para Vai eles adiantar logo, né? começarem a usar a camiseta Ei, o desde cara não vai ter agora. muita opção, não. Ou é ou não é. Né? Vai ter opção não. Entendeu? É. opção não. Tá no sangue, né, pastor? Pois é, tá no sangue Embaixada William Alvin Hamilton. mesmo. Né? E uma Legal. vez embaixador, sempre embaixador. É tanto que você já tá já com 50 e poucos anos. 53. Né? 53, mas ainda é embaixador. Sim. Nunca esqueceu, né? Tá no sangue, né? A importância disso na tua vida. Com certeza. Né? E assim, tem muita gente na cidade que não conhece, né? A Sim. organização. Aí eu fiquei feliz quando Falta fiquei feliz quando você me mídia, convidou. Falta mídia. Fiquei feliz quando você me convidou, porque eu penso que essa é uma maneira da gente também Claro. divulgar com certeza. o trabalho da organização, Com né? certeza. E eu sei que você tem uma audiência muito grande Sim, graças a Deus. de pessoas que podem procurar a gente, se você tem... Até uma vez uma senhora, ela tinha um filho com problemas, né? Dava problema para ela. Era desobediente, estava se metendo até com um negócio de gangue, esse negócio, facção. Ixi. Ela procurou a gente, mas não é só essa senhora, várias pessoas Claro, procuram. claro. E aí ele começou a participar da organização, se desligou desse pessoal aí, né? E Deus transformou a vida dele, entendeu? Então assim, se você E transforma mesmo. e cara. transforma. Se você Transforma. tem uma situação dentro da sua família de um menino assim que você acha que ele não dá muito valor, acha que Isso aí não vai dar pra nada, né? ele é irrecuperável, Sim. não existe isso. Não, né? de jeito nenhum. Nós temos um Pra lema. Deus, nada é impossível, não. Nós temos um lema na nossa organização que é o seguinte, né? Que a organização Embaixador do Rei, ela trabalha para construir os meninos, né? Construir os meninos para não ter que remendar os homens. Olha,
Forte. Né? É isso mesmo, de fato é isso aí. Você constrói a personalidade aqui para não ter que ir lá na frente tá remendando, né? Sim. Então, É melhor o filho apanhar do pai em casa do que apanhar da polícia amanhã, né? exatamente. Então, assim, quem tá assistindo aí, os Vai, pais, Gustavo. procurar a gente, Te né? liga, mano. Você coloca lá o meu número lá, Sim, entendeu? com certeza. Telefone, Com o certeza. pessoal procurar a gente aí, a gente vai dar uma... Rapaz, Com certeza. enquanto eu tiver vida, enquanto eu estiver aqui no Acre, enquanto eu puder ajudar, a gente vai ajudar. E você ajudou muita gente, A gente cara. vai ajudar. Muito, Né? A muita gente vai mesmo. ajudar esses meninos a promar a vida, né? E servir a Sim. Deus. Eu, por exemplo, falando de mim, né? Naquela época, eu andava com gente que depois se entortou de vez, meu irmão. E é como assim, ó, tem dois caminhos, né? Sim. Eu andava nesse caminho aqui, quando é fé, eu comecei pra cá. Essa galera que andava pra cá, a maioria se perdeu. Sim. Vício, cachaça, droga, alguns foram presos. E eram meus amigos que eu convivia com eles, assim. E da forma que os embaixadores me influenciaram, talvez eu teria sido influenciado da forma negativa, Sim. se eu não tivesse encontrado essa organização. Sim, sim. Eu sempre falo isso, até um dia desse eu gravei um vídeo falando justamente sobre isso, né? A importância de você andar com as pessoas certas. Né? Exato. Então, E é bíblico, inclusive. É bíblico, diz com quem andas. Não, Eu não sei se isso é versículo. Isso não é versículo, não. O versículo É um ditado, né? É um ditado. Mas O versículo é o seguinte: as más companhias corrompem os bons costumes. Isso. Né? Isso é versículo. Isso é o versículo. Ai. Mas isso é muito forte, pastor. É um negócio muito forte mesmo. Me arrepia, porque foi realmente assim a embaixada. E vem, pra você ver, né? Deus é perfeito, né? Às vezes você tá desesperado com algum problema e Deus só tá pedindo pra gente, segura mais um pouquinho que daqui a pouco vai vir a solução, né? Vai vir a solução. Né? Em nome de Jesus. Então, a embaixada veio assim, no momento assim, pra mim foi Pois é, a igreja, ela é, eu penso, ela é, a igreja que eu digo assim, o evangelho, né? Sim. O evangelho é a resposta de Deus para a transformação, não só da pessoa em si, né? Sim. Mas eu penso que da sociedade de uma forma geral. Claro, com certeza. Porque quando você forma uma pessoa como um servo de Deus, um bom cidadão, ele não vai dar trabalho para a sociedade, Com né? certeza. Todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo sai ganhando, entendeu? Inclusive ele. A família, ele, tudo. E hoje aqui na cidade de Rio Branco, por exemplo, nós estamos enfrentando um problema muito grande, que é essa questão da criminalidade infantil, né? Na juventudezinha ali Que já está começando lá com meninos aí bem novinhos, né? É. Que estão fazendo parte de facção. E as facções estão pegando esses meninos e estão usando como aviãozinho, né? Como para levar droga, para praticar pequenos delitos, porque eles não podem ir para o presídio, né? Sim. Aí as facções estão aliciando esses meninos. Então, assim, eu penso que os pais devem atentar para isso e não ficar só dando a educação. Eu acho que a gente vive secular. numa sociedade muito mimizenta hoje. Sim. Não pode bater em filho, não pode corrigir filho, não pode isso, não pode aquilo. Não pode fazer nada. Até trabalhar, se o menino vai ajudar o pai a... Eu comecei a trabalhar cedo. É. Se eu tivesse começado a trabalhar cedo, quem seria eu? Exatamente. Entendeu? É porque na nossa época, essa questão da responsabilidade familiar era... Eu, por exemplo, né? Eu comecei a trabalhar também muito cedo, que eu tinha que ajudar minha mãe a criar meus irmãos, então... E a gente foi criado sem pai. Você foi criado sem pai, né? Criado sem pai, então eu assumi um pouco essa função, né? Então essa responsabilidade que eu tive desde cedo de ajudar minha mãe no trabalho foi que me preparou também. Sua mãe é viva ainda? A mãe é viva, tá com 83 anos, mora lá em Macapá. Olha, tem ido lá de vez em quando? Eu estive lá agora, recente. É? Fui fazer conferência numa igreja lá e aproveitei e fiquei lá com a mãe uma semana. Olha que legal, hein? Ela tá viva. Olha que benção. Ela tá viva, ela tá bem. Eu tô querendo trazê-la aqui para o Acre. Morar aqui. Olha não sei se ela vai querer. Ela não gosta de sair de lá, não. Ela gosta de ficar lá. Mas eu quero que ela venha aqui, pelo menos passar um tempo com a gente aí. Olha que legal. Pastor, todo final de programa, sim, a gente pede uma mensagem. Claro. Eu acho que a sua mensagem ela é muito poderosa, porque ela vai ir de encontro a muitos jovens
que estão aí na ociosidade, que é um lugar perigoso. O cara tá lá sem fazer nada e muitas vezes pensando besteira, né? Sim. E aí eu quero uma dica sua, um conselho, alguma coisa que toque nesse ponto. Certo. O perigo da ociosidade. Tá certo. Eu penso que nós seres humanos, né? O ser humano, ele não foi criado para viver. Primeiro, ele não foi criado para viver sozinho, Sim. Isolamento, né? isolado. A Bíblia diz que quando Deus criou o ser humano, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Por isso Sim. que ele criou a mulher para ser ajudadora do homem. Sim. Mas quando Deus criou o homem, ele criou o homem com uma responsabilidade, que foi para cuidar do jardim. Então, o homem já nasceu com uma responsabilidade sobre a vida dele, dada pelo próprio Deus. Então, Deus ele não criou o homem para viver. Ele não criou Adão e jogou lá no jardim do Éden e disse: te vira, vai se divertir e tal. Não, ele não fez isso. Deus não quer isso para o ser humano. Ele criou o homem com um objetivo, né, que era cuidar, que era trabalhar. Ele ia usufruir daquilo que Deus tinha criado para ele, mas ele tinha que trabalhar ali e cuidar do jardim, né? Então eu penso, Deus, essas duas coisas são muito importantes na vida do ser humano. Primeiro, ele ter pessoas que estejam do lado dele, junto dele, para ajudá-lo a crescer. Sim. A mulher foi colocada na vida do homem lá, quando Deus criou o homem, para que o homem crescesse. Crescer e multiplicar e encher a terra. Para o homem crescer. E o trabalho também como uma maneira do homem viver de forma digna, né? De forma digna. Não é? Aliado a tudo isso, tem uma terceira coisa que para mim é o principal, que a Bíblia diz assim: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, para mim, o principal é o trabalho, né? Junto com você ter pessoas do teu lado que ajudem você a crescer, e junto com o trabalho, tem a bênção de Deus, né? Porque esse cordão de 3 dobras, a terceira dobra, ou a dobra principal, é Deus na vida da pessoa. É Deus, né? exatamente. Eu penso que o aumento dos casos de criminalidade, né, a delinquência infantil, na juventude, tá bom? Tudo isso é resultado da ausência dessas... Da falta dessas 3 coisas. A falta de Deus, né? A comunhão com Deus. A Bíblia fala que quando Deus criou o homem, todo dia ele vinha lá no jardim para conversar com o homem. Era comunhão. Deus ele não criou o homem para ficar isolado dele. Ele criou o homem para ter comunhão com ele. Jesus disse: olha, eu vou, né? Jesus ia morrer por nós. Ele disse: eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Então essa palavra de Jesus mostra o desejo de Deus de estar sempre com a gente, em comunhão com a gente. Como é que eu posso ter comunhão com Deus? Posso ter comunhão com Deus através da Bíblia, posso ter comunhão com Deus através da oração, posso ter comunhão com Deus numa igreja, participando de uma organização como Embaixadores do Rei, em que todo mundo ali está com o mesmo objetivo, que é buscar a Deus. Todo mundo aquecido ali. Aquecido, né? e crescer espiritualmente. Sim. Então essa é uma maneira de eu não viver na ociosidade, né? Porque a ociosidade é quando você não dá valor ao trabalho, você não dá valor a amizades sadias, você não dá valor à comunhão com Deus. Aí você tá numa zona de morte, né? Aí você fica vulnerável, Sim. né? Quando você não tem comunhão com Deus, você não dá valor ao trabalho, não dá valor à amizade sadia, você fica vulnerável, entendeu? Exatamente. Então fica muito exposto, né? Fica muito exposto. Então a minha palavra é só uma. Realmente você viver o plano original de Deus para sua vida. O maior problema do ser humano não é falta de dinheiro, não é falta de atrações no mundo, não é falta de nada disso, porque tudo isso tem no mundo, né? Então o maior problema do ser humano é ele não estar vivendo o plano original de Deus para a vida dele. Ele não está vivendo o plano original de Deus, né? E a Bíblia diz que Jesus ele veio ao mundo para resolver isso. Jesus veio para dar ao homem uma oportunidade dele voltar a viver dentro do projeto original de Deus, que era comunhão com Deus, ter uma família, pessoas que pudessem... E essa família aqui, eu não estou falando só no plano de marido e filhos, né? Sim, sim. Ou esposa e filhos, não. É uma família espiritual também, né?
você fazer parte de uma comunidade que busca Deus junto, né? E também um trabalho digno, né? Então, assim, com a bênção de Deus, o homem, com a bênção de Deus, o rapaz ele pode ter realmente uma vida totalmente diferente. Se ele decide viver, né? A gente trabalha aqui na cidade também, ajudando pessoas que vivem na dependência química. Sim, sim. Então, nós já conseguimos tirar uns 20 homens da rua. Olha que bem, Em parceria com a Cristolândia. Em várias partes do Brasil nós temos a Cristolândia, que é um projeto da nossa Junta de Missões, né? Legal. Então, esses homens, alguns deles aproveitam e outros são homens transformados. Você acha que o governo às vezes é omisso nessa situação? Eu creio que sim, porque esses programas, Podia ser mais ajudado, né? os programas de recuperação que existem do governo, eles trabalham muito a questão clínica, a questão da dependência em si, né? Sim. Mas nós sabemos que também essas questões aí envolvem o espírito, a alma. Sim, com né? certeza. Então não é só uma questão do corpo, né? Física, né? Não, é uma questão muito espiritual. mais espiritual do que física. Né? É uma questão espiritual. E aí, em questões espirituais, o governo não tem como alcançar, nem a prefeitura. Sim. Por isso que precisa do apoio. Mas aí não teria como ajudar, assim, um incentivo maior? Tem sim. Tem como, eu acho, o governo trabalha em parceria com as igrejas, né? A prefeitura trabalha. Você tem ido no centro ultimamente? Em parceria. Nós temos uma parceria com a comunidade Ômega. A nossa igreja ajuda lá os internos. E de vez em quando eu vou lá também, lá na comunidade terapêutica Ômega. Ah, legal. A gente tem essa parceria. A gente ajuda lá o pastor Rony, que lidera. Tem várias igrejas que têm centros de recuperação, né? Nós não temos um centro ainda, mas nós estamos com um projeto. Se Deus quiser, aí você vai ouvir isso. Legal. Né? A gente tem uma base da Cristolândia aqui em Rio Branco. Show. Nós temos esse sonho aí. Através da nossa Junta de Missões Nacionais, tem uma base da Cristolândia aqui em Rio Branco. Porque aqui o índice é muito grande, né? De pessoas assim. Então, assim, minha palavra final é essa. Você quer viver bem, sendo tô falando para os homens aqui, Sim, né? claro. Que a Organização Embaixador do Rei trabalha com os homens, né? Você quer ser um homem de honra, um homem que realmente vai ser abençoado a vida toda, viva o plano original de Deus para sua vida. E aí você vai ser uma pessoa abençoada. Não tem segredo. O segredo é você decidir no teu coração viver dessa maneira, né? Viver para Deus assim. Aí Deus vai. Aí a Bíblia diz assim: que se você temer o Senhor, Ele vai fazer vereda direita para os seus pés. Sim. A vereda direita, Ele vai pegar o teu caminho que é torto e vai colocar plano. Vai endireitar. E aí você não tem como, né? Sim. Aí você vai sabendo o caminho. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, Salmo 119 e 105. Exatamente. Né? Olha aí. Já não vai pagar prenda já. Me livrei, escapei. Pois é, entendeu? Então, assim, então a minha palavra final é essa. E se você quiser saber mais detalhes, assim, quiser, por exemplo, se tem um filho, né? Um filho que precisa de apoio, neto, sobrinho, sobrinho. E você quer que realmente esse rapaz seja encaminhado aí na vida, procura a gente tem. Com certeza. A gente pode ajudar. Deixar o telefone aqui embaixo, né? Isso, pode deixar os contatos. A gente pode ajudar, com certeza. Legal. Tá bom? Obrigado, hein, pastor? Cara, foi um prazer muito grande. Obrigado por ter dado essa oportunidade de a gente vir aqui. É o primeiro podcast que eu estou participando. Nunca participei de podcast nenhum, não. Olha só. Que honra. Mas é uma alegria. Para mim é uma honra também. E ver que você, um cara que foi líder da nossa embaixada, Deus está abençoando você com tudo isso aí, tudo que aconteceu na tua vida até agora, né? Bênção, né? Isso é bênção, com certeza. Muito obrigado, hein? Obrigado, digo eu. A honra é toda minha, né? Eu quero agradecer, assim, de coração mesmo, assim. Faz tempo, né? Logo quando eu lancei o podcast, eu digo, não, vou chamar o pastor Ivan. Aí veio campanha, veio aquele negócio, digo, mas... Aí eu digo, dia desse... Aí, tinha esquecido, né? Confessar. Aí eu digo, rapaz, eu não posso deixar de falar com o pastor Ivan, não, porque o homem fez parte da minha história, né? Me ajudou muito, assim. Foi, como eu falei, foi um divisor de águas, né? Na minha carreira, porque tudo que... Na verdade é o seguinte, o homem que eu me transformei tem muito dos embaixadores. Muito, mas muito mesmo. Isso aí, de fato, não tem pra onde correr. Né? Graças a Deus. Né? E tenho certeza que muitas pessoas que se transformaram em pessoas de sucesso, né? Bem-sucedidos, também tem, porque ficou uma base, né? E aí eu quero agradecer de coração. Eu vou dar um livro pro senhor,
Eu acho que o tema ele é sensacional. Eu não sei se o senhor já leu algum livro secular, né? Mas esse cara Sim, aqui eu leio. era um cara que era ateu e Hum, teve um encontro com Deus e hoje é um cara evangélico, né? Que é sim, o Dr. Augusto Cury, sim, que é sim. muito bom. Ah, legal. Olha o tema. Olha aí, cara, que legal. Eu acho que não tem livro melhor para você. Sim, que legal. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Vou querer que você faça uma dedicatória Mas na aqui. hora, isso é a Tá? honra. Dedicatória aqui para eu guardar lá na minha. Pra eu Estante. ler e guardar na minha Eu gosto estante. muito dos livros do Augusto Cury. Tira aí, assina aí para Na mim. hora. Mas foi um prazer. A minha oração, Aldirinha, é que você. Deus abençoe tua vida, Amém. Deus abençoe tua família, teus empreendimentos, né? E você continue assim, na simplicidade, mas procurando sempre na mesma direção, procurando servir a Deus, né? Tendo a E bênção aí, de Deus é tendo a tudo, né? bênção de Deus, e você vai embora, ficar bem velhinho aí, curtindo os netos, Amém. sendo um homem abençoado. Amém. Obrigado, E pastor. deixando um legado também para os amigos e para essa geração aí. Com certeza. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigado por essa oportunidade. Não, obrigado. Obrigado. A honra foi toda minha. Para você que está aí nos assistindo, muito obrigado pela audiência. Comente, compartilhe, curta, manda para os amigos, manda para aquele pai que tem um filho em casa que está com problema, tem para o neto, para o sobrinho, para o tio, para todo mundo. Manda para todo mundo, meu irmão, porque é uma organização séria, comprometida com o caráter do teu filho, com o crescimento espiritual dele, intelectual, né? Então, os embaixadores é uma organização completa para o teu filho. Você não vai se arrepender. Aqui é Alderian Campos. Eu sou o homem que sou hoje, em parte do que eu aprendi nos Embaixadores do Rei, nas conversas, nos encontros, né? Na leitura, nos aprendizados que eu tive, nas gincanas. Sim. Então, cara, é sensacional. Então, muito obrigado pela audiência e um beijo no coração, pastor Ivan. Você